Por favor, pode me recomendar comentadores da obra de Machado de Assis? O Socialista Mirim ali embaixo já deu uma resposta muito boa, eu ia colocar isso na ordem da leitura, assim, mas tem três, tá? Que eu recomendo bastante. O primeiro é o Antônio Cândido, é um texto chamado Esquema de Machado de Assis. Robert Schwartz, aí são duas obras. Esse que o Socialista Mirim citou é a segunda, mas você tem um livro do Robert Schwartz chamado As Ideias Fora do Lugar. Esse é o nome de um artigo enorme, que é um artigo mais de sociologia do que de crítica literária, na verdade, mas ele vai ajudar a entender a obra do Machado também. E essa obra, As Ideias Fora do Lugar, ele vai analisar a primeira fase, ali, a fase romântica do Machado, né, a partir da obra Helena, também um pouco do José de Alencar, e depois disso vem, então, o Mestre na Periferia do Capitalismo, que é o livro em que ele vai falar sobre as memórias póstumas de Brás Cubas, tá? Que, assim, esse livro é primoroso, primoroso, assim. Mas, para além do Robert Schwartz, eu recomendo muito Hélio de Seixas Guimarães. O Hélio Guimarães, inclusive, ele foi quem editou a nova edição das obras do Machado de Assis que estão sendo publicadas pela editora Todavia. Projeto primoroso, assim, não tenho aqui, porque eles lançaram num box gigantesco, muito caro. Mas eu recomendo muito que vocês vão atrás, porque eles estão lançando agora. Acho que já saiu As Memórias Póstumas, já saiu Dom Casmurro em volume individual, e vem com esse trabalho de organização do Hélio Guimarães, que foi meu professor da disciplina de Machado de Assis na faculdade, e ele tem uma pesquisa excelente sobre Machado, assim, para pensar o projeto ficcional dele, uma coisa primorosa. Ele dá uma atenção maior também para obras menos conhecidas do Machado, que são tão boas quanto, como, por exemplo, o Esaú e Jacó, que é o penúltimo romance dele. Então, Antônio Cândido, Esquema de Machado de Assis, Robert Schwartz, As Ideias Fora do Lugar e um Mestre na Periferia do Capitalismo, e o Hélio Guimarães, Os Leitores de Machado de Assis, o romance machadiano e o público de literatura no século XIX, do Hélio Guimarães, da editora EDUSP, que é a editora da USP. Recomendo muito esses três, tá bom? Quer um texto do próprio Machado que ajuda a entender Machado? Tem um texto dele que se chama... Ele tá num livrinho chamado O Jornal e o Livro, publicado pela Companhia das Letras. O Jornal e o Livro é uma coletânea de alguns artigos que o Machado já se escreveu, crônicas, crítica literária, etc. E dentro desse livro tem um texto, que eu acho que é o primeiro texto dessa coletânea, se eu não me engano, mas enfim, tá lá dentro, né? Que é um texto que se chama Instinto de Nacionalidade, em que o Machado de Assis vai fazer uma crítica das influências francesas na literatura brasileira no período em que ele estava escrevendo. Esse texto ele ajuda a entender boa parte do projeto machadiano, assim, o que ele estava pensando para a literatura brasileira da época. Esse texto eu esmiucei ele todo assim, na minha pesquisa de iniciação científica, que eu estou inclusive tentando transformar ele no roteiro de ensaio aqui para o canal, vai ser bem legal, mas vai ficar mais para frente. Eu fiz pesquisa não sobre Machado especificamente, assim, eu fiz uma pesquisa na área de literatura comparada, trabalhando a relação entre o Machado de Assis e o Natsume Soseki, que é um autor japonês. Então eu fiz um trabalho de literatura comparada, mostrando por que esses autores são tão semelhantes no seu projeto ficcional, mesmo que eles nunca tivessem se conhecido, né? Eles eram contemporâneos, mas eles nunca se conheceram, até porque o Brasil, no final do século XIX, não tinha nenhum contato com o Japão, né? E aí eu fiz um trabalho sobre isso a partir de um artigo da Susan Sontag, que eu também recomendo, que é um texto da Susan Sontag chamado Vidas Póstumas, o caso de Machado de Assis. É muito bom também. É uma leitura de uma gringa, né? Uma estadunidense, sobre Machado, que é essencial para pensar o Machado inserido no contexto universal, assim. Recomendo. Mas basicamente, gente, só para resumir aqui a ideia, para ficar um pouco mais contextualizado esse monte de citação que eu fiz agora, mas o Machado, ele não gostava das influências francesas porque ele achava que a gente estava sendo muito influenciado pelos franceses na literatura, na produção cultural brasileira. Mais ou menos do que a gente vê hoje com os Estados Unidos, sabe? Na época era Paris, assim. Paris era o centro das atenções e todo mundo copiava os modelos de Paris. Você pega os livros ali daquela época, do romantismo, José de Alencar, esses caras todos, era tudo muito copiado do romance francês, né? E o Machado, ele queria desvirtuar isso, ele queria, não desvirtuar, mas ele queria romper um pouco com essa ideia. E aí o que ele fez foi se apropriar dos ingleses, porque os ingleses não estavam assim tão presentes na literatura brasileira naquele período. Então ele vai se remeter muito ao Shakespeare, por exemplo. Tanto é que a obra Dom Casmurro nada mais é do que uma releitura da peça Otelo do Shakespeare, que é uma peça também que fala sobre traição. Tanto é que a primeira vez que alguém descobriu que Dom Casmurro se tratava de um romance de um narrador não confiável, ou seja, de que existia a hipótese de que a Capitu nunca tinha traído o Bentinho, foi uma crítica literária estadunidense chamada Ellen Caldwell, que ela percebeu isso, ela percebeu que a obra do Machado era uma releitura do Otelo. O Machado, enfim, fez vários jogos ali de palavras, assim, com alguns personagens também, para deixar isso implícito. Mas, para além disso, o Machado dialogou com um escritor chamado Lawrence Sterne, que escreveu um livro. Esse é um escritor, se eu não me engano, irlandês.
Eu não tenho certeza agora. Ele é aí da Grã-Bretanha, né? Irlanda, Escócia, não tenho certeza, mas acho que ele não é da Inglaterra. E ele escreveu uma obra chamada. Ele é um escritor, ele é um padre, se não me engano, lá do século XVII, XVIII, que escreveu uma obra chamada A Vida e as Aventuras do Cavalheiro Tristan Shandy. Esse livro também tem publicado em português, mas ele é um romance que, se vocês pegarem esse livro, vocês vão entender exatamente de onde ele tirou a brisa do Memórias Póstumas de Brás Cubas. A ideia desse livro que é meio maluco, que é não cronológico e tudo mais. Ele pegou desse livro. Ele pegou desse livro a ideia. Ele se apropriou dessa ideia e falou: vou fazer uma coisa ainda mais absurda. Então ele pega uma espécie de tradução que existe de um projeto ficcional que tem essa coisa da ironia, do diálogo com o leitor, de quebrar a quarta parede, né, que era uma coisa que não era tão comum assim para o romance, que vai lá do Tristan Shandy, passa pelo Xavier Demetri, né, que é o cara do Viagem ao Redor do Meu Quarto, tem Almeida Garrett, que é o português, que escreveu Viagens da Minha Terra, e aí vai chegar no Machado, em que ele vai tratar isso a partir de um personagem que está morto, né. Quem escreveu sobre isso também, fica uma última recomendação, gente, desculpa. É um livro chamado Riso e Melancolia, do Sérgio Paulo Rouanet. Ah, é o Rouanet da Lei Rouanet? É o Rouanet da Lei Rouanet. Ele escreveu uma obra analisando essa influência do Lawrence Sterne no Machado de Assis. O que eu fiz na minha pesquisa foi inserir nessa tradição o Natsume Soseki, que é um autor que já foi constatado que ele também tinha essa relevância assim, nesse projeto, ele tinha essa influência também, mas ninguém nunca tinha feito um trabalho sobre isso. Aí eu fiz um projeto de pesquisa de iniciação científica, que é praticamente inexistente, né? Veio a pandemia, eu não fiz o CICUSP lá, que é o simpósio de iniciação, eu também não levei isso para o mestrado, então acabou não virando nada, então eu tenho vontade de transformar isso num artigo, transformar isso num vídeo no YouTube, para tentar divulgar um pouco esse autor, que eu acho ele muito massa, assim. E o Natsume Soseki é publicado pela editora Estação Liberdade, tem uns 5, 6 romances dele publicados no Brasil, é muito bom. Eu recomendo especificamente o Eu Sou um Gato, porque hoje em dia está muito popular isso, né? Livro narrado por bicho, né? Livro narrado por gatinho e tal. E esse livro do Soseki foi o primeiro a fazer isso. Nessa lógica, tá? Nessa lógica de o gato ser o narrador, né? Ser do ponto de vista desse personagem que é o gato. Não existia na época, no início do século XX, essa ideia de você botar um animal para narrar uma história. Isso é uma coisa muito absurda, né? Hoje em dia, pra gente é qualquer coisa, assim, mas na época era uma novidade, né? Era uma coisa até um pouco absurda, assim. E aí na minha pesquisa eu falei um pouco sobre isso, porque o Soseki, ele também passou por um processo de entrar muita influência estrangeira no Japão, porque o Japão teve uma coisa muito importante que aconteceu no final do século XIX, que foi a restauração Meiji, né? 1868, se não me engano, posso estar errado na data aqui, uma coisa mais ou menos assim, em que o Japão se abriu para o Ocidente, né, depois de mais de 100 anos de fechamento. E nesse processo de se abrir para o Ocidente, o Japão começou a receber, assim como o Brasil, muita influência do centro do capitalismo, que na época era França e Inglaterra. E o Soseki foi uma pessoa que estudou letras em inglês e chegou a viajar para a Inglaterra, então ele pegou muita influência do Lawrence Sterne. Por isso que o livro dele também se parece com o Tristan Shandy. Então é essa ponte que eu faço na minha pesquisa, né? Tipo, o Machado e o Soseki não se conheceram. Por que eles têm uma relação tão próxima do ponto de vista do projeto ficcional? Porque eles leram os mesmos autores. E eles pegaram os mesmos projetos ficcionais para trabalhar a literatura deles. Esses dias vi artistas reclamando de uma universidade e de uma empresa que estavam exigindo no vestibular, na entrevista, que o artista desenhasse para os avaliadores. Queria saber o que tu pensa disso. Olha, eu entendo que esse tipo de coisa submete o profissional a uma situação que pode ser, dependendo da forma como é conduzida, pode ser humilhante. Mas eu acho que hoje, diante das coisas que a gente está vivendo, né, com o uso de inteligência artificial, eu não acho que é de tudo ruim você querer que o profissional mostre que ele sabe fazer o que ele está se propondo a fazer no cargo que ele vai ocupar, tá? Eu vi um vídeo esses dias, eu tava vendo uma live do Luigi, né? Ele tava mostrando um liberal de finanças aí, que eu não lembro o nome agora. E aí ele tava falando isso, né? Que agora, para fazer contratação de funcionário, ele pede pro cara abrir a transmissão de tela no Word e ele pede pro cara digitar um texto com a transmissão de tela aberta. E ele faz isso para saber se a pessoa sabe escrever, cara. Porque não tem como você saber se a pessoa sabe escrever se ela vai usar a inteligência artificial, sabe? É uma coisa meio bizarra, assim? Talvez seja. Eu acho que ainda há de se debater mais sobre isso para entender se é uma coisa antiética ou não. Mas eu não sei, eu acho que as pessoas estão tentando encontrar maneiras de entender se o profissional sabe fazer o que ele está se propondo a fazer, né?
Porque tem um custo muito alto se você contrata um funcionário e você descobre que o cara sabe fazer porra nenhuma, que ele tá gerando tudo no ChatGPT, né? Eu tô pensando isso do ponto de vista, assim, criativo mesmo, né? É um trabalho que exige a contratação de criativo, aí o cara não sabe fazer porra nenhuma, né? Porque ele gera tudo na IA. Até que ponto isso pode enganar alguém, né? Eu entendo que isso coloca uma posição de que parece que a gente tá se colocando no lugar do empregador, né? Mas não é essa a ideia, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? A gente também não pode ficar passando a mão na cabeça de gente que faz tudo com IA, né? Eu acho que essas pessoas têm que se ferrar mesmo, gente. Porque elas estão tentando se eximir completamente de qualquer responsabilidade nessa vida, né? Tentando relegar tudo para uma ferramenta de chat GPT para resolver as coisas na vida delas, sabe? Sendo que a gente tem bons profissionais que estão se esforçando, né, para ocupar esses espaços, entende? Mas aí, se isso é o melhor jeito, tem que ver, né? Eu entendo que, na prática, como a gente sabe como funciona a dinâmica, né, de quem detém ali o emprego e quem está se expondo a muita coisa para conseguir um emprego, isso pode ser uma relação ali, uma situação muito humilhante, né? Então, tem que ver como que isso é conduzido. Eu tendo a acreditar que deve ser conduzido de uma péssima maneira. Uma péssima maneira, assim, com certeza. O vídeo que você acabou de assistir é o corte de uma live que acontece lá no meu canal principal, todas as semanas. Então, se você gostou do conteúdo, já se inscreve aqui e se inscreve também lá no meu canal principal, onde você pode assistir vídeos ensaios, podcasts e outras discussões sobre arte, educação e política, como esse aqui que está aparecendo na sua tela agora. Muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima.